querido irmão, irmã, amigo e amiga. Estamos muito felizes em partilhar esse tempo com vocês aqui na internet, mas que Cristo possa estar na sua casa, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem da cruz, mensagem essa que já foi tocada de forma belíssima pelo piano com o nosso irmão Luiz Otávio, em um cântico diz: eu amo a mensagem da cruz. Foi nela que eu fui redimido e alcançado por Jesus. Que Deus, portanto, abençoe sua vida e sua casa. Fique conosco durante todo esse culto e que possamos celebrar o Deus que nos se fez, que morreu na cruz do Calvário por nós, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos experimentar a sua vida. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai, nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Estamos ao mesmo tempo com os nossos corações contritos pelo número que alcançamos de pessoas que partiram neste tempo por conta desta dor que nos alcança. Mas queremos pedir que o Senhor, neste momento, fale aos nossos corações. Queremos pedir que o Teu Evangelho fale às nossas vidas. Queremos pedir que o Seu Espírito Santo fale a cada um dos corações daqueles que haverão de nos acompanhar neste culto. Fale-nos através dos cânticos, fale-nos através das orações, fale-nos através da Sua palavra, que nós possamos ser abençoados por Ti. Abençoe a família Soter, abençoe todos os nossos queridos, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe todas as pessoas que nesse momento estão passando por situação de dores. Nós invocamos a Tua presença e agradecemos a Tua presença sobre as nossas vidas e entregamos a Ti este culto de adoração. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor.
espinho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo, nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirem, ó cabeça, eu como corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo, nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Eu nada tenho a dizer, eu creio nisso também, basta tua graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, bem mais que vencedor. Vencedor em Cristo. Amém, irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de louvor. E mesmo distantes, vamos cantar com muita alegria essa canção que diz que pela cruz nós tivemos acesso à vida. Nós temos uma nova oportunidade de viver e de ser salvo por Cristo Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos entoar nesse momento que a imerecida vida de graça nós recebemos mediante a morte do Senhor Jesus em uma cruz. Imerecida vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, entoando essa canção que foi na cruz que nós tivemos os nossos pecados perdoados. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu bom Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que eu me percebi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Tenho ouvido falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que até me percebi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegra em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e tremi, vendo a pena da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que me percebi, meus pecados castigados em Jesus. Foi
os olhos abri, hoje salvo, me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, que até me percebi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Amém. Olá, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Como nossa celebração hoje já nos conduziu nessa direção, nós queremos falar hoje sobre a mensagem da cruz, sobre o significado da cruz de Cristo para as nossas vidas. E para essa reflexão nós queremos ler o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, diz assim a palavra: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sábia esta palavra. Ela mostra que a proposta do Evangelho de Jesus Cristo vai na contramão da proposta do presente século. Na verdade, esse texto, construído há muitos séculos atrás, ainda é extremamente relevante e mostra que a sabedoria secular daquele momento em que esse texto foi escrito e a sabedoria secular dos nossos dias, ambas contrapõem a sabedoria do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo era loucura naquele momento e continua sendo loucura hoje. Por quê? Porque o Evangelho verdadeiro prega o Cristo crucificado. Aí nós perguntamos, mas e o Cristo glorificado? O Cristo glorificado pressupõe o Cristo crucificado. O mesmo Cristo que é ressurreto é o mesmo Cristo que é crucificado. E o mesmo Cristo crucificado é também o que ressuscita. Portanto, nós estamos falando de um só Cristo, mas de uma dimensão do Cristo que por muitas vezes é ignorada. De que Cristo passou pela cruz. E o que significa essa mensagem da cruz? Essa mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Do Evangelho que prega que nós precisamos morrer com Cristo para sermos com Ele ressurretos. Que nós precisamos morrer para a nossa velha criatura para alcançarmos uma nova criatura. O que significa que não há ressurreição sem a cruz.
Portanto, a cruz é um caminho inevitável e a cruz pressupõe exatamente o reconhecimento das nossas vicissitudes, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, das nossas idiosincrasias, das nossas impossibilidades, da nossa condição humana, demasiadamente humana. O Evangelho de Jesus Cristo não nos transforma em super-heróis. O Evangelho de Jesus Cristo nos leva a sermos humanos na sua profundidade. Eu gostava muito de uma frase que sempre ouvia no seminário a respeito do teólogo Karl Barth, que dizia que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus e quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais humanos nós nos tornamos. O evangelho que tem sido pregado muitas vezes, hoje, no tempo presente, através dos meios de comunicação, através das igrejas, através dos cânticos, através dos meios da televisão, do rádio e de outros meios de comunicação e hoje da internet, prega muitas vezes um evangelho triunfalista. Prega um evangelho muitas vezes que fala que nós não passaremos por problemas, que nós não teremos dificuldades, que nós não ficaremos doentes. Um evangelho que diz que nós não sofreremos mais. Este evangelho não é verdadeiro, porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz que o Senhor nos trará o livramento, e nós cremos nisso. Mas a Bíblia diz que nós somos seres humanos, que nós passaremos por dificuldades. O próprio Jesus Cristo diz que quem quisesse vir após ele deveria tomar a sua cruz e segui-lo. E o que significa tomar a sua cruz? Significa viver as suas próprias impossibilidades, ou seja, viver a nossa finitude como ser humano. Precisamos resgatar este evangelho, porque se vivermos um evangelho triunfalista, de um discurso triunfalista, um evangelho daqueles que fazem o discurso de que nós precisamos tomar posse, que nós precisamos reivindicar coisas e que nós precisamos colocar Deus na parede para conseguir deles as coisas, nós sairemos da condição de servos e nos tornaremos senhores. E quando nós fizermos essa transição, nós perderemos a possibilidade de permitir que a graça de Deus atue em nós. Porque quanto mais fracos nós somos, mais forte o poder de Deus atua sobre nós. Quanto mais dependente de Deus nós somos, mais a sua graça se torna poderosa sobre nós. Quanto mais nós reconhecemos as nossas fragilidades, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Porque a palavra de Deus nos diz que o seu poder se aperfeiçoa pela nossa fraqueza, que quanto mais fracos nós somos, mais fortes nós nos tornamos. Esse discurso é um discurso contrário ao discurso deste mundo, porque o discurso deste mundo diz que os maiores são aqueles que estão em primeiro lugar, mas o discurso da cruz, o discurso do Evangelho de Jesus Cristo, diz que os últimos serão os primeiros, que os maiores serão os menores, que quem perder ganha e que quem ganhar perde. Esse discurso diz que se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, nós tínhamos que fazer o que ele fazia, e aí ele indica que fazer o que ele fazia é lavar os pés do nosso próximo, e que, portanto, este evangelho não é uma humilhação humana, não é uma mera humilhação, não é um discurso da vergonha, não é um discurso humilhante. Ao contrário, nós nos rebaixamos da nossa condição humana, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, para que possamos ser de fato invadidos pelo poder do Espírito Santo, para que possamos ser cheios da glória de Deus, da verdadeira glória. Porque aonde há fraqueza, amplia a graça, aonde há a dor, amplia a graça. Quanto mais nós nos sentimos frágeis do ponto de vista da lógica deste mundo, mas nós nos tornamos fortes da lógica do Evangelho de Jesus Cristo. Porque na cruz de Cristo, que aparentemente parecia ser a maior de todas as derrotas, foi na verdade a maior vitória da história do universo. O Cristo crucificado foi o Cristo glorificado. E na morte e ressurreição de Jesus está a derrota eterna do mal e a salvação eterna da parte de Deus para todos os que creem. Por isso que muitos não entendem o Evangelho, ou entendem de forma equivocada. Pensam num evangelho de prosperidade, num evangelho de alto benefício, num evangelho de Deus à nossa disposição, de um evangelho de um Deus que possa
atender todas as nossas ansiedades e todas as nossas demandas, responder todas as nossas orações. Ele responde sim, de acordo com a sua vontade. Responde sim no seu tempo. Responde sim aquilo que ele tem preparado para nós, que nós não enxergamos, porque nós vemos só o que é agora, mas ele vê antes e vê muito depois para a eternidade. Então ele sabe de fato o que é bom para nós. Então quando às vezes aparentemente estamos passando por problemas, nós estamos sendo na verdade tratados por Deus da sua misericórdia, porque a palavra de Deus diz que Deus prova o filho que ele ama. Portanto, irmãos e irmãs, esse evangelho triunfalista, esse evangelho da vitória permanente, esse evangelho que parece a música da Xuxa Meneghel, de que eu só quero saber de boas notícias, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o evangelho genuíno, é o evangelho que fala que nós passaremos por dores, que nós passaremos por dificuldades, mas nós não estaremos sozinhos. As lágrimas podem durar uma noite, mas a graça e a misericórdia estarão sobre nós quando o sol aparecer. Queridos irmãos, essa dependência de Deus nós precisamos recuperar. Sabermos que somos fracos e frágeis, mas saber que o nosso Deus é forte e poderoso e que segundo a sua vontade e ao seu tempo trará sobre nós a sua glória e a sua salvação. Que nós não estamos sós, que Ele sempre esteve conosco. Portanto, irmãos, nós precisamos redescobrir o caminho da cruz. Precisamos redescobrir o caminho da fragilidade para dependermos de Deus. Quando Jesus Cristo é questionado o que um ser humano precisa fazer para herdar o reino dos céus, ele diz: precisa se tornar como uma criança. Precisa se tornar-se como uma criança. Aí as pessoas entendem: precisa tornar-se puro como uma criança, ingênuo como uma criança. Não, o que o texto está dizendo é que precisa tornar-se dependente de Deus como uma criança. Reconhecer que somos frágeis, reconhecer que somos fracos e que nós precisamos e dependemos de Deus. O evangelho da cruz é o evangelho que faz com que nós reconheçamos as nossas vicissitudes, eu já disse aqui, que faz com que nós reconheçamos as nossas impossibilidades. Não é um evangelho que prega uma prosperidade permanente e que faz com que nós vivamos uma loucura e uma insensatez mais do ter do que ser. Deus, nesse evangelho triunfalista, acaba se tornando refém das nossas próprias idiosincrasias, refém dos nossos próprios interesses, refém das nossas buscas materiais, refém dos anseios do nosso coração, muitas vezes endurecido. O Senhor quer que nós aprendamos a perder para ganhar. O Senhor quer que nós dependamos dele, e por isso a cruz e o evangelho da cruz parece loucura. E eu diria, não só parece, ele é loucura. Para aqueles que já conheceram a Jesus e o reconheceram como seu Salvador, que já foram por eles alcançados, nós percebemos que esse evangelho é o poder da cruz, o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas os que não foram alcançados entendem esse evangelho como loucura, e eu diria que de fato é. Diz o texto bíblico que alguns buscam milagres, outros buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Milagres são muito bons. Nós temos aqui no Soter vários exemplos de milagres maravilhosos e poderosos de Deus. Essa semana vamos começar a publicar os vídeos de testemunhos de irmãos e irmãs que foram curados e que seus filhos foram curados por Deus. Nós cremos no milagre. Mas o milagre não é a manifestação efetiva do poder de Deus. A manifestação efetiva do poder de Deus é a sua graça redentora por meio da cruz do Calvário. Este é o maior milagre, porque se perdermos as nossas vidas, não perderemos as nossas almas. O milagre da graça sobre as nossas vidas é o milagre do Cristo crucificado. Precisamos reconhecer esse Cristo, precisamos andar com Ele, precisamos enxergá-lo nas nossas vidas. Queridos irmãos, a mensagem da cruz, ela é maravilhosa, porque ela prega os valores do reino de Deus, os valores de Cristo. E no texto de 1 Coríntios, lá no finzinho do que nós lemos, no versículo 30, vai falar quais são esses valores, dizendo assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie,
que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque no caminho da cruz nós descobrimos que quanto mais fracos, mais fortes nos tornamos. O Evangelho da cruz mostra o quanto Deus é santo e o quanto nós somos pecadores. O quanto não há nenhuma meritocracia, não há nenhum mérito, não há nada que possamos apresentar a Deus para receber dele alguma coisa. Porque quem foi o seu conselheiro, diz o texto de Romanos 11? Quem deu a ele alguma coisa para que fosse restituído? Porque por meio dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Por isso, glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Que a cruz nos alcance e que o Evangelho de Jesus Cristo nos transforme, hoje e para a eternidade. Amém e amém. Deus nosso Pai, nosso eterno e poderoso Deus, nós nesse instante, Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, agradecer também pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos reunidos, reservando agora esse tempo para estarmos na Tua presença, para estarmos cultuando, para estarmos adorando, para prestarmos ao nosso louvor ao Senhor, que é digno de toda adoração, de todo louvor, porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. E nós, Senhor, agradecemos, porque o Senhor, através da Sua palavra, nos trouxe inspiração, alimentou a nossa fé, alimentou as nossas vidas, ó Deus, a nossa alma, e nos dando assim forças, renovando as nossas forças, para continuarmos firmes na nossa jornada, continuarmos firmes, comprometidos com a missão que o Senhor colocou em nossas mãos, para dessa forma, ó Deus, sermos multiplicadores de discípulos, multiplicadores da paz, multiplicadores da esperança. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a cada um de nós esta missão, esse trabalho de parceria. E assim pedimos, Pai, que Teu Espírito continue conosco, o Teu Espírito continue nos renovando as nossas forças, para que em qualquer circunstância não venhamos desanimar, mas sejamos fortes acima de tudo, demonstrando o Teu poder, a Tua presença em nossas vidas. Pai, fica conosco no decorrer desta semana, visita os lares, visita as famílias, continua abençoando a família Solter, continua abençoando as pessoas que estão hospitalizadas, pedimos que continue derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a cidade de Salvador, sobre o estado da Bahia. Ó Deus, derrama, acima de tudo, também a Tua graça salvadora sobre todos que precisam da bênção da Tua salvação. Obrigado mais uma vez por tudo, e nós oramos confiados e pedindo todas essas coisas em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E agora, Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e poderoso Pai, a força, a consolação, a inspiração do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós, esteja sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.